Vamos abrir Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Já diz essa questão, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Hoje o tema é Jesus é a chave dos julgamentos. Nós estamos nesse propósito já há 10 semanas. A primeira chave, Jesus é a chave da alegria. A segunda é a chave da cura. A terceira, da restauração. A quarta chave do perdão. A quinta, da unção. A sexta chave, né, Jesus é a chave da vida. A sétima coisa, Jesus é a chave da palavra. A oitava, a chave da salvação. A nona, a chave da comunhão. E hoje ele é a chave do julgamento. Bem? Vamos entender isso aí. Versículo 57. 26. Vamos entender esse versículo que é muito forte. Eis que prenderam Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam onde, gente? Pessoal, sabe o que chama a atenção aqui? De cara nesse versículo, que havia um templo na época, não levado Jesus para o templo. Havia as sinagogas, não levaram Jesus para a sinagoga. Haviam tribunais, e não levaram Jesus para os tribunais. Até porque o lugar de julgamento é no tribunal. Não é verdade? Se há justiça ou não, o lugar do julgamento é no tribunal. Levaram justamente Jesus para onde? Para a casa do maior líder religioso na época. Mas por que fizeram isso? Você vê que você, quando está na sua casa, você tem o poder de persuadir os que estão na tua volta. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Aquela história, na minha casa quem manda sou eu, não é isso? Existe isso? Não é? Aqui é assim, amigo, se você não gosta, vai embora. Não acontece isso, eu espero que não motivo. A gente sabe que acontece. Aqui não. Tá? Quem tem trabalho, quem é dono de empresa de trabalho, também funciona assim. O camarada vai se adequar, vai porrada, não passa, não vem tirar a paciência. A gente sabe que isso acontece aí fora direto. Gente, não foi diferente com Jesus. Só que o que me chama a atenção aqui, que foram os líderes da igreja, na época, você vê a sujeira. A sujeira. E o cuidado que todos nós temos que ter na hora que chega uma informação de quem quer que seja sobre a nossa casa. Por exemplo, dentro da nossa casa, está amarrado isso, mas exemplo. É muito fácil falar da sogra, né? Não é? Está na sua casa, você fala o que você quer. Fala da sogra, fala da nora, fala do genro. Mas você tem que tomar um cuidado para a sua casa não ser casa de Caifás, casa de julgamento, para que você não tenha o espírito de Caifás na sua casa. Quando chega os parentes, os amigos, é fácil falar da vizinhança. Tudo quando a vizinha não importa, né? É fácil. E você sai falando interessa. E se aquela pessoa não concordar contigo, você vai dar um jeito de ela sair da tua casa. A verdade toda é essa. Então, Caifás, por ele ser o líder
ele levou a todos que estavam com ele ao erro, a mentira, o engano, para condenarem, melhor dizendo, aquele julgamento, para julgarem e condenarem o inocente. Pessoal, muito cuidado. Você na sua casa, quando alguém entra pela porta, para te jogar contra alguém. Porque Deus não nos colocou como juízes aqui nessa terra. Já começa, eu falo isso de vez em quando, né? Deus não nos colocou aqui como juízes. Então nós não estamos aqui para tirar pedra em quem quer dizer. Ainda que a pessoa, me perdoe, esteja mais suja do que pau de galinheiro aí fora, né? Ou dentro da família. A nossa função, por exemplo, eu estou na minha casa, chegou o Eduardo para falar mal do Jorge, um exemplo. Ele olhou para o Eduardo Jorge. Ele abriu a boca para falar do Jorge, para mim não me tornar casa de Caifás. Olha, aqui embaixo vai ter um versículo muito pesado, aqui embaixo. Para mim não tornar casa de Caifás, Eduardo, foi bom você falar do Jorge. Vamos orar pelo Jorge agora. Isso, atitude, hein? Acho que o Eduardo nunca mais vai entrar na sua casa para falar mal de ninguém. Mas geralmente não é isso que acontece. Que isso, Eduardo? O Jorge fez isso? Safado, sem vergonha, pilantra. É ou não é? Aí você vê. Qual é a diferença para Caifás? Aí a pessoa está dentro da igreja, por que acontece isso? Por que a minha vida é assim? Por que nessa área não? Porque eu me sinto tão vazio dentro da igreja. Isso dentro da igreja. Eu me sinto tão vazio. Por que dá vontade de chutar tudo para o céu, né? Eu gostaria muito de igreja, pensa que igreja nada. Porque de repente a casa está sendo quebrada. Você não está vigilante. Você acaba consciente ou inconscientemente arrebentando a vida de alguém que era para você abençoar. Pessoal, é muito fácil alguém entrar na nossa porta para trazer uma notícia, seja no trabalho, seja na rua, na própria casa. E se você der a sua mão, você está arrumando para ti uma baita de uma maldição. Porque a função nossa é de abençoar. Mas pastor, mas a pessoa fez isso mesmo. Mas quem te deu aí uma matéria e uma capa de juiz para te sentenciar? Ainda que você seja juiz de alguma coisa aí. Mas com que autoridade veio de Deus para que você arrebentasse aquela vida, ainda que ela esteja naquela situação dele e não abençoar? Porque se Jesus aqui na terra, ele não condenou ninguém, ele não julgou ninguém, quem somos nós para falar que o fulano não tem jeito? Que fulano é caso perdido? Quem somos? Quem deu essa moral para você ou para mim? Só que, olha que coisa séria. A liderança da igreja da época não tinha essa visão. Que não é que você acha que por passar os milênios aí e a história não se repete? Só Deus está mandando. Não é diferente. A história é diferente. Até porque tem uma parcela dos pastores que vão ter que ir para o inferno. Há uma parcela dos bispos que infelizmente vão ter que ir para o inferno. Há uma parcela dos funcionários da Bíblia que infelizmente vão ter que ir para o inferno. E há uma parcela do rebanho também, infelizmente, vão ter que ir para o inferno. Infelizmente. Porque a igreja ela não pode ser esconderijo. Lugar de fuga. Lugar de fuga as pessoas estão nos padres, troféus, né?
que andar em comunhão com Deus, de exercício da fé, de aproximação, tipo de força. Hoje, entrou uma senhora aqui, uma irmãzinha, até entrando fé. Isso é mesmo. Não estou aqui dizendo o contrário. Fé. Só que ela anda meia sumida. E chegou toda jururu. A meia sumida. Aí chegou toda jururu. Eu falei, minha irmã, eu nunca vi a senhora assim. O que está acontecendo? Ah, pastor, me afastou um pouco daquilo fraco. Mesmo vendo o missionário todo dia na TV, olha o que ela me falou, hein? Não é a mesma coisa que a igreja. Olha o que ela me disse. E estava a televisão ligada o dia todo. Ela falou assim, mas faz uma coisa, sabe o que? Lugar de pegar, adquirir força aqui dentro. Jesus, a palavra de Deus vem claro quando disse que com o bom pessoal deve os irmãos de união. Então não tem como uma brasa fora do braseiro continuar aceso. Ela devagar, ela vai se apagando, ela vai se esfriando. Mas enquanto ela está junta, está lá, todo vapor. Se tirou uma brasa do braseiro, ela vai apagar. Só que ela não vai nem sentir, a pessoa nem sente que está apagando. Eu falei assim, ó, levanta a tua cabeça para a semana toda. Eu não aceito que tivesse fácil. Aliás, o tempo que eu estou aqui, eu não estou pensando em você. Ela levantou a cabeça, mas não está aqui. Você vê, tempo de igreja não tem coisa nem? Então, de quarta-feira, principalmente às 4, você tem que buscar força. E dia 30, é guerra. Para até fugir dessa troca, que ainda que tenha o título de pastor, etc., venha roubar sua fé que já vem de Deus. Que vive e mexe com loucos aí, para botar uns contra os outros. Mas Deus não te chamou aqui para isso. Deus te chamou para você ter intimidade, para você conhecê-lo e ver o resultado da sua fé. Aí diz mais aí, que Pedro seguiu de longe. Pedro também não era mole. Pipoqueiro, até aqui ele era pipoqueiro. Depois ele se converteu. E Pedro seguiu de longe. Até o pátio, o sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, olha só, gente, os príncipes dos sábios, as autoridades eclesiásticas, os anciãos aqui, eram aqueles que ensinavam o povo, era o estudo bíblico, era estudado o estudo bíblico. Os anciãos, e todo conselho buscavam o que mesmo? Falso testemunho contra quem? Jesus, para poder dar a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram a dúvida. Olha só, mesmo se armaram dentro da própria casa, havia o quê? Confusão, conflito. Um não acabava falando, o outro queria falar. Era assim, havia distorção. Um falava uma coisa e estava do lado. Não foi bem assim não. O Eduardo chegava, não, o Jorge fez isso. Aí eu, você está enxergando mal. Eu vi o Jorge fazendo isso. Então chegavam duas testemunhas e elas mesmas se contradiziam. Ou seja, mesmo ser falado, elas se contradiziam. Uma vez eu fui testemunha, eu não sei se alguém aqui já foi numa audiência criminal. Quer ver o inferno, quer ver o diabo, é o promotor de acusação. Não sei se alguém já foi algum dia algum fora de uma audiência criminal. Você quer ver o diabo ou o promotor de acusação? Eu não me livro dessa função. O pessoal fala que o cristão é bom ser policial, mas promotor de acusação. Deus me livre. E eu ainda fui testemunha de um camarada que eu não tinha visto nada. Só fui para falar da conduta dele. Provavelmente eu não sabia. O camarada jogava bola comigo, soltou pipa comigo, até bola de burro.
E não sabia que o cara era policial. Até porque ele tinha um irmão gênio, cara a cara dele, o cara era marinheiro, para mim os dois eram marinheiro. Era um sargento de marinha naquela época, né? Mas eu era policial. E eu lembro das testemunhas que foram contra esse policial. Elas mesmo se contradiziam, ao ponto que os juízes falaram assim, ó, a próxima mentira eu mando para algemar e você vai ser preso. Aí o pessoal, né? Interessante. Você vê que deveriam ter combinado lá atrás, mas diante do procurador, o cão escomulando, hein? Os camaradas tinham uma habilidade para fazer os outros ficarem em contradição violenta, e a gente acusar. Mas quando o juiz falou que ia mandar para ele a testemunha falsa lá, acabou a mentira. Não, a pessoa vendo do direito, não estava lá. Aí rapidinho, foi só de ameaça. Mas na casa de Caifás não teve isso. Porque estavam todos desmontados, mesmo mentindo, para fazer cuidado para que a sua casa seja uma casa de Caifás, armada para derrubar os outros, com ou sem, ainda que a pessoa tenha ou não discriminação, tenha feito ou não alguma coisa errada. Deus não te chamou para ser feliz. Tem que abençoar. Você ouviu alguém falar mal de alguém, você tem que abençoar. Se você não abençoar, me desculpa por te falar aqui. Você já arrumou um problema para você. Como Caifás arrumou um problema para ele. Vamos chegar lá. É, 61. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e edificar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse, não responde coisa alguma aos que este depõe contra ti? E Jesus, quando guardava o que, gente? Às vezes o silêncio se machuca, né? Você não fala nada, a outra está incomodada contigo. Jesus estava em silêncio, estava o quê? Incomodando. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse, gente, olha que palavra pesada aqui agora. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pessoal, aqui o sumo sacerdote, ele mostrou para Jesus quem estava dentro dele. A palavra conjuros, eu não sei se alguém sabe o significado aqui. É o que faz dentro de um reduto de satanismo, dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Conjuro significa invocar demônio. O demônio principal, o chefe dos demônios, o chefe a quem aquela pessoa serve. Então, Caifás, que era a autoridade maior, entre aspas, de Deus aqui na terra, mostrou nesse momento aqui quem era o senhor dele, o diabo. O diabo, mas estava fantasiado de homem de Deus. Coisa forte, coisa fortíssima. Você tem que tomar muito cuidado com a aparência. Porque nós temos que estar ligados com a palavra de Deus. Como é que pode um camarada passando a imagem de Deus, o principal de Israel, é como se fosse o maior líder do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dos evangélicos, querendo, através de uma face, prejudicar alguém, e num deslize mostrar quem era o Deus dele. Porque essa palavra conjura significa invocação a demônios. Aí você vê, ele falou conjuras, depois vem usando o nome pelo Deus vivo e nos
discutir. Ele aqui mostrou para Jesus quem era Deus dele. E de Deus ele não tinha nada. Me desculpe que eu vou falar aqui agora. Satanista disfarçado de pastor. Satanista disfarçado de bispo. Satanista disfarçado de missionário. Forte essa visão aqui. Muito forte essa visão aqui. Essa simples palavra mostrou a Jesus, para você ver que quem estava do lado, pronto para fazer o mal, estava mais cego do que Caifás. Estavam mais perdidos do que Caifás. Pessoal, o negócio está sério. Preste atenção aqui. Você faça o que você quiser da sua vida. A verdade de tudo é essa. Mas se você quer alguma coisa com Deus, gente, o que não é de Deus tem que ser jogado fora. Hoje, de manhã, teve 3 meninas aqui que para a sociedade elas não têm jeito. Mas elas estiveram aqui como Renadia e Pavoada, né? As 3. E Pavoada. Eu, pregando essa mensagem de manhã, eu olhando para essas 3 meninas, falei, meu Deus, a vergonha que existe hoje no nosso meio. Está arriscado elas serem convidadas para uma festa, entre aspas, de evangélicos, deparar com os louvores lá, né, no culto de ação de graça, 15 anos, casamento. O pastor sai da festa e rola o funk e a cachaça. Essas 3 almas vão para o inferno. Porque ela já vem disso. E de coisas piores. Ela já vem disso aí. Ela já vem desse lado. Aí vem para a igreja, atrás de uma mudança, atrás de uma santidade. Porque, gente, quem tem uma vida promíscua carrega um buraco, um vazio, que nada preenche. Que nada preenche. Foi um exemplo de um amigo meu, de infância, de garoto, eu aqui nos braços da mãe dele lá, que disse aqui, rapaz, abri mão da minha esposa para me tornar prostituta. E nada me preenchia. 3 mulheres numa noite. E nada para mim era a mesma coisa. Eu achava até que estava babando, mas quando eu acordava no dia seguinte, eu vejo que eu fiz conta. Ó, e sem Deus, hein? E sem Deus, sem compromisso, comprometimento com Deus. Mas a inteligência dele fazia com esse raciocínio. Destruir o meu lado. Meus filhos estão sofrendo. O que não falta para mim hoje é a mulher que esse rapaz falando para mim. Mas por mais que eu tenho, eu tenho um buraco. Um buraco só aumenta. E ele falou assim, eu fui convidado para ir no terreiro. Lá dentro do terreiro, eles falou, o que eu vim fazer? Eu não sou nada. Mas eu sei que o diabo não tem nada que preste. Você viu, eu não sou nada. Mas do diabo eu sei que nada presta. O que eu estou fazendo? Aí você viu. Um camarada desse entrega a vida para Jesus, começa a viver uma vida limpa aos olhos de Deus, aí vai na casa do evangelho e vê o que foi que ele vive a batalha. Estou falando disso porque eu vi 3 moças aqui hoje. Gente, não precisa nem falar muito, é só olhar. Só olhar, não precisa nem falar muito. A imagem mostra o que está por trás. Ninguém quer cego. Você não está julgando isso. Mas ela aprende a falar. Tá? Precisa não acertar. Aí há um culto espírito da para nunca se decepciona se um dia vocês ligam ao pecado que tem Deus no nosso meio. E essas pessoas estão precisando mais da vida do que vocês continuam. Muito mais ajuda do que vocês continuam. Vai, mesmo
sendo o principal da casa de Deus, e tendo todo o Satanás ao redor dele, quando ele chegou para Jesus e falou com Judas, ele invocou um demônio e usou logo o nome de Deus. Você vê que o julgamento, ele puxa para a pessoa o espírito imundo. Mesmo a enfermidade, quem vai julgar aqui, Jesus? Mas nós temos que dar um exemplo de santidade, principalmente para aqueles que não querem nada com Deus. Porque eu lembro do Greci, o Greci ele é até pastor, um amigo meu, por longos anos aí. Ele é até pastor, eu falei com ele esses dias aí, mas a gente tinha comércio, a gente tinha alguns comércios já, quando não era pastor, é claro. E o Greci, eu via os macumbeiros, tá? Você tem comércio, todo mundo, e tem que vender todo mundo. É verdade dessa isso aí. Os macumbeiros, os católicos, chegaram para mim, ser crente, igual o seu vizinho de porta, aí é bacana, é legal, né? Eu sei que tem uma, por que você está falando isso? O casamento dele, um cachaçal, saindo de porta. Bonito, hein? Hoje o cara é até pastor, mas que bonito. Ninguém levando fé na posição do camarada, que na época não era pastor, mas já pertencia a uma. Gente, ninguém me disse isso. Se alguém tem conversa, bate papo, fala sobre, né? E quando o evangelho está mole, todo mundo fica sabendo. É verdade. Quem tem comércio aí sabe disso aí. Marcos que roda aí direto vendendo, deve ouvir alguma coisa de vez em quando. Aí você vê que Deus não nos colocou como juízes. Mas se nós erramos, aqueles que estão vivenciando e às vezes até desfrutando dos nossos erros, serão os nossos juízes. Sabe o que eu vi depois dele? Dos dele? Para ser crente igual o teu amigo, o teu irmãozinho aí, ou para a igreja nada, né? Se bobear, o pastor dele até tomar uma noite aí também, e tu tem que conviver com isso. Você ainda tem que conviver com isso. Ainda bota o pastor na fogueira, não tem nada a ver com a história. Talvez até tivesse, mas como o pastor dele era meu pastor, não tinha nada a ver com isso. Mas você vê que as pessoas ali fora, também foi dado a elas o direito de julgar. Mas se nós falhamos, você pode ter certeza que o correio de condição do nosso nome. O que as pessoas falam aí fora? Todos os pastores são o quê? Hein, gente? Todos os pastores são o quê? Mas nenhum deles ama os pastores. Mas a condenação já está onde? Na ponta. Se os pastores são vítimas de pancada ali, o rebanho. Quem já serviu? Quem serviu o militarismo aí? Quem foi militar aqui? Porque no militarismo tem um ditado lá, né? Que a tropa é o espelho do comandante. Verdade foi? Mas isso não serve para a gente. Porque todos nós éramos para ser espelho de Jesus. E tem muito evangélico que pilantra, mal pagador, conversa fiada, cheio de maus exemplos. No militarismo tem até esse ditado: o comandante, a tropa é o espelho do comandante. Mas infelizmente esse ditado para a gente não serve. Porque nós éramos para sermos espelho. Quando eu falo nós, eu falo para esse espelho do evangelho. Não estou tirando peça aqui em você. Era para sermos espelho, sabe quem? Jesus. Só que quando eu falo que a maioria dos ditados aí fora são furados, esse é um que é furado que não serve para a gente.
mas cairia como uma luva se fosse verdade também no nosso meio. Então, se alguém te chama para o erro, o que você tem que fazer? Ora ou pula fora. Mas se você der a mão, ainda que a pessoa esteja realmente suja, ainda que ela tenha feito o que estão dizendo, a nossa função é orar por ela, de abençoar, e jamais condenar. Se volta a repetir, se condenamos, nós não estamos diferentes de Caifás. E Caifás, para Jesus, mostrou qual era o espírito que estava dentro dele, do diabo. Ele invocou um demônio dele. Feita a palavra conjuros, de invocação a demônios. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então você vê, eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganar quem? De repente, Caifás, ele conseguiu enganar todos, mas não conseguiu enganar quem? E Jesus viu isso. E diz mais aqui. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouviste agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Jesus foi condenado só porque ele disse que ele está à direita dos pais do poderoso, estaria à direita dos pais do poderoso, dos calores, e viria pelas nuvens. Nós temos que estar sua igreja. Gente, nós somos da igreja do Senhor Jesus. Mais cedo ou mais tarde, os que estiverem na terra vão subir. Os que morreram com Cristo já também. Mas os que estão vivos aqui hoje, se Jesus volta agora, nós temos que estarmos prontos para subir. E se nós estivermos na situação de Caifás, daqueles que deram a mão para Caifás, gente, vamos ficar para trás. E nós sabemos que é muito fácil você dar a mão para falar a mão do rei. Você não viu nada, mas está lá. É igual aquela música do Chico Buarque de Holanda, taca a pedra na geni, né? Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, né? Ah, tem uma música dessa, Chico Buarque? Joga a pedra na geni? E você, só que isso não funciona com Deus, não. Com Deus, os que fazem isso se afastam do reino. Porque nós estamos aqui para orar para Angelina. Nós estamos aqui para orar para Angelina. Ela não é boa de apanhar, nem é boa de cuspir. Essa música da pista, acho que você vai nadar para qualquer um, né? Tem isso na música. Então é uma prostituta mesmo. Só que essa é a visão do Chico Buarque, é a visão do mundo, mas não é a visão de Deus. Mas não é a visão de Deus. E jamais você seja casa de Caifás. Amém? E realmente habite dentro do seu Espírito Santo, não o Espírito do demônio. Então não adianta eu ter uma vestimenta santa se realmente não o Espírito é santo. Amém? Esses dias eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou assim para mim, pastor, foi muito bom ouvir as suas mensagens, comecei a mudar o meu comportamento, mudei as minhas vestimentas, andava com a blusa, para mim era normal, mas eu vi que chamava a atenção dos homens, eu andava com uma roupa que para mim era normal, mas que mexia com os homens. E pelas mensagens, eu fui libertando isso tudo. Bacana você ouvir isso? Bacana, né? A gente não põe condições de ninguém, você anda o que você quiser. Você faz o que você quiser.
Agora, quando a pessoa quer agradar a Deus, a posição dela é bom. Então, por isso, aí muita pessoa chega na igreja até sem nua, está precisando de Deus. Agora, o duro são os que sabem o que tem que fazer e não querem fazer. Mas cuidar para que você seja para. Então, o direito de julgar não foi dado, nem foi dado. Nem foi. Por isso, quando eu vim para a igreja aqui, eu falei para o pessoal da Figueira. Se me falar da vida de alguém, vai 30 dias por ano. Se for reincidente, vai 6 meses. Teve uma que pagou para ver. E foi 30, pagou para ver por 6 meses. Depois veio de perdão. Perdão você já está desde o primeiro dia que foi o banco. Agora o banco vai estar em crescimento. Ou ainda está uma bênção. Na hora que a terra pega o pescoço. Mas ela falou, se tivesse feito isso há 10 anos atrás, o ministério era outro hoje. Porque as pessoas elas têm o hábito de querer sempre falar da vida dele, mas jamais de orar e receber pela vida dele. Então, da maneira que eu avisei, vai para o banco. Quem pagar para ver, vai para o banco. Como ela foi, só que ela foi assim. Outros foram embora, tem que ter sensação. Porque não entenderam o propósito de ser Deus. Então, você não está aqui para tirar pedra de ninguém, você está aqui para abençoar. Você está dentro de você. Por mais que a pessoa tenha sido ruim contigo, você tem que abençoar. Por mais que um pastor tenha sido mal contigo, a tua função é abençoar. Bem, porque quem vai crescer é você. Quem vai se aproximar de Deus é você. Não é o que fez a maldade. Não é o que falou de você. Mas é você mostrando o seu amor para com Deus, principalmente para com aquilo que está gerado. Amém? Vamos falar com Deus? Amém. Vamos vir aqui para frente? Ele é Deus, hein? Ele sabe da tua necessidade. Senhor, para te conhecer, foi bom te conhecer, mas quero mais no teu nome, eu creio,
condena, não nos julga. Quem somos nós para julgarmos a quem quer que seja? Meu Deus, nós não queremos sermos casa de Caifás, casa de ciladas, de laços, de destruição. De que adianta, meu Deus, termos anos na tua casa, ter nascido dentro de um berço evangélico e não ter o teu espírito, ainda que tenha a maior posição dentro da igreja e não ter o teu espírito? Era a situação de Caifás. Mas os que deram a mão a Caifás acharam que estavam corretos. Eles estavam tão dispersos que não conseguiam enxergarem o verdadeiro espírito que havia dentro de Caifás. E esse espírito foi revelado, mas por estarem cegos, espiritualmente falando, passou em branco, meu Pai. Mas ele disse a Jesus, quem estava mesmo usando o nome de Deus vivo, ele invocou primeiro o que estava nele. Ele mostrou para Jesus quem era que estava com ele. Meu Deus, e nos dias atuais, isso não é difícil de acontecer. Só que os simples, como diz a tua palavra, são pegos pelo laço. Às vezes, até entendem o que tem que fazer, mas quando olha para aqueles que têm um carro, um tempo de casa, querem se espelharem, mesmo sabendo que o que eles fazem não é correto. Aí começamos a ver tanto mau exemplo, que muitas das vezes não é dado nem na tua casa, mas os que estão lá fora, que não têm o direito de julgar, julgam-nos, porque éramos para sermos bons exemplos, referencial de fé, mas os que estão lá fora não conseguem ver, nem presenciar isso. Diante de tanto mau testemunho, tem pessoas que ainda dizem assim aí fora: ó Deus, você é crente para quê? Estou melhor do que fulano que está na igreja ali? Olha para a vida, olha o que anda fazendo. Isso é uma vergonha, meu Pai. Só que essas pessoas, elas não têm entendimento, e quando eu faço essas pessoas, entre os batistas, metodistas, os da Universal, os presbiterianos, os assembleanos, os da graça, etc, etc. Elas não entendem que elas estão na mesma posição de Caifás, até tendo o título de cristã, de evangélica, mas não de homem de Deus e de mulher de Deus. Porque quando nós somos sal para esse mundo, quando nós somos luz para esse mundo, os que estão lá fora compram até a nossa briga, ao ponto de dizer: não, esse é o homem de Deus. Eu até aceitei que você falar de A, de B, de C, mas de fulano, de ciclano, não. É uma mulher de Deus. Eu tenho visto o testemunho, o exemplo dela. Gente, isso é muito lindo. O nosso andar lá fora mostra o Espírito que está dentro de nós. Ainda que aqui você até creia que tem o Espírito Santo, a presença de Deus, mas é lá fora que nós somos avaliados. Jamais julgue quem quer que seja, por ter te difamado, te caluniado, te dado um certo prejuízo, uma volta, te
traídos. Porque essas pessoas, elas estão certas. Ainda que estejam dentro das igrejas, estão igual Caifás. Porque a função nossa é de abençoar, é de levar o perdão, o amor de Deus. Ainda que muitos não entendam isso, até dentro da própria igreja, mas é o que Deus quer daqueles que querem, que têm compromisso com Ele. E se você vinha falhando, por que não se corrigir aqui agora, diante dele? Não com o pastor, mas com esse Deus que é poderoso e tremendo, que quer te renovar aqui hoje, que quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida, que quer te preencher, te encher de alegria, que quer mudar essa tua situação. Por que não fazer um acerto com Ele agora, onde você está? Ele, ainda que você sussurre, Ele quer ouvir o seu sussurro, Ele quer ouvir os seus lábios. Peça a Ele para te dar força. Você que precisa de força, você que vinha relutando contra a palavra dEle, você que vinha realmente, talvez até querendo largar tudo, virar as costas para Deus, de tanto mau exemplo que você tem visto, infelizmente, dentro da casa de Deus. Oh meu Deus, se o Senhor não for com esse homem, com essa mulher, se o Senhor não deixá-los mais branco do que a neve, para socorrê-los, para ser a força de cada um aqui agora, quem fará isso, meu Pai? Então venha, Espírito Santo, e abrace o teu povo aqui nessa hora, essa pessoa que tem encontrado até uma dificuldade de se firmar na sua casa, mas ela sabe que lá fora o mundo está perdido e ela não quer ficar mais dividida. Venha ao encontro dela e seja com ela também, ó Santo e poderoso Deus de Israel. Venha quebrando esse jugo, essa enfermidade, esse vício. Venha dissipando, meu Deus, os trabalhos de inveja, de feitiçaria, meu Deus, das amarrações financeiras. Oh, meu Deus, aonde houver um demônio, meu Deus, fazendo resistência, que ele venha a ser banido pelo teu poder. Meu Deus, olha para cada coração, e se há dentro de nós o espírito de Caifás, que ele seja arrancado aqui agora, meu Pai. Meu Deus, às vezes as pessoas erram até de uma forma involuntária, meu Pai, mas elas acabam deixando a bênção de lado. Mas Caifás pecava voluntariamente. E se há esse espírito no nosso ser, que ele seja banido agora para o inferno, com a soberba, com o olhar altivo, com a mesquinharia, meu Deus, com a mágoa, com a tristeza, com a falta de perdão, com a dor da traição. Satanás pega a tua enfermidade, saia dessa família, solta esse familiar, solta essa casa, os caminhos dessa pessoa, saia com a tua miséria para o inferno. Para o inferno. Não aceite essa dor, meu amigo. Minha amiga, não aceite essa dor. Não aceite mais esse pensamento que você é fraco, que você é fraca. Manda essa praga te soltar agora, porque se você não mandar, não vai. Ainda que digam no seu ouvido aqui agora que você não merece estar aqui, não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido ao espírito de Caifás,
saia a dor, saia a opressão, a obsessão, saia a condenação ao inferno. Todo mal em nome do Senhor Jesus saia, saia e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que não haja mais rebeldia no coração deste homem, desta mulher, mas que haja, meu Deus, uma entrega, que haja humildade, que ela seja renovada agora pela força do teu poder e venha falar não para o que não presta, porque lá fora, meu Deus, o católico não tem vergonha de falar que é católico, lá fora o espírita não tem vergonha de falar que é espírita, o budista lá fora não tem vergonha de falar que é budista, o ateu, ele não tem vergonha de falar que é ateu. Nem esta pessoa aqui ela terá mais vergonha de falar que é um seguidor, uma seguidora de Jesus, um servo, uma serva de Jesus, um homem ou uma mulher de Deus, meu Pai. Que essa vergonha desapareça e ela seja fortalecida agora. Peço o Espírito Santo para tomar conta do seu coração. Peça para ele vir ao seu encontro e gerar agora um milagre que você veio buscar nessa noite. Peça a ele para ser a tua força, o teu gozo. Peça a ele para ser a tua paz. Peça a ele para trazer a paz que você precisa. Receba a paz que vem de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que esse vazio desapareça e você seja tomado agora pelo Espírito Santo. Meu Deus, opere os teus sinais, opere as tuas maravilhas, venha produzir aqui agora um milagre que cada um veio buscar, meu Pai. Que haja vida, meu Pai. Que haja abundância aqui agora, meu Deus. Que haja fartura de pão, que haja saúde, que haja aqui grandes livramentos, meu Deus. Oh, meu Pai, ame a Deus, adore a Deus. Ele está operando agora também na vida desse teu familiar. Meu Deus, o Senhor é um Deus de milagres. Não é justo essa pessoa entrar aqui e sair da mesma forma que ela entrou. Que ela sinta e receba agora o teu refrigério. O teu refrigério. Jesus, passeia aqui no nosso meio e opere o que essa pessoa veio buscar. Toque nessa vida, meu Deus, e gere um milagre aqui agora. Deixa Jesus tocar em você. Eu sei e te ajudar. Tantas coisas nem era para estar aqui. Jesus me perdoou.
agradecesse a Deus pela oportunidade da salvação, de ser renovado e fortalecido, de ter a presença do Espírito Santo. Peça a Ele para falar contigo. Peça a Ele para te livrar das furadas. Você pode falar comigo, Espírito Santo. Me livra das furadas. Me dê olhos bons. Me dê um coração bom. Fale com Ele. Fale com Ele mesmo. Que você quer andar em novidade de vida. Que você não quer ser mais um no meio da multidão, mas que quer ser a diferença. Porque a palavra de Deus diz que há uma diferença entre aquele que serve para aquele que não serve a Deus. Então receba o teu milagre. Receba mesmo o perdão de Deus, o amor de Deus. Ande mesmo em novidade. Os que te conhecem vão dizer que você está diferente.